quero te falar uma coisa. Existe amor sem verdade? Ó, nós estamos com o casal aqui casados. Casados. Existe amor sem verdade? Não. Não. Por quê? Porque ele pode até parecer amor, mas com o tempo ele é desmascarado e a gente vê que na verdade não é. É isso aí que ele falou. Ponto final. Beleza. E eu consigo amar sem ser de verdade? Uma coisa é, existe amor sem verdade? A gente falou não. E eu consigo amar sem verdade? Não. Eu também acho que não. Vamos entender isso na Bíblia? 1 Coríntios, abre lá, capítulo 13. E aí você vai ler aí comigo. Está no telão também. É um texto muito conhecido. Que fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens. Aqui está falando de falar idiomas diferentes. Ou dos anjos, certo? Vamos pensar em idiomas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, né, que faz barulho, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, lembra de onde vem isso? Se tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai falar para o monte, sai daqui, vai para lá e ele fará. Lembra? E não tivesse amor, eu nada seria. Ou nada seria, né? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça. Deixa eu ver como que está aqui. Perdi. Não se alegra, isso. Tem outros textos que falam, não brinca com a justiça, não se alegra, como está ali. Mas folga com a verdade, mas tem intimidade com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, está falando de quem aqui? Jesus. Então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Tá, eu preciso entender uma coisa. Verdade sem amor é o quê? É nada. É nada. Mas uma coisa que você precisa entender é assim, a verdade sem o amor, quando você fala a verdade para alguém, se for sem amor, ela é vingança. A verdade ela precisa ser dita sempre em amor. A gente sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a gente sabe que Ele é verdade, a gente sabe que Ele é o amor. Mas falar isso simplesmente para esfregar na cara dos outros que não têm a mesma fé que nós é um tipo de vingança. Porque eu quero provar que eu estou certo. Isso não tem nada a ver com amor. Agora, a verdade que a gente fala entre nós irmãos também pode ser considerado como uma vingança, só para ferir a pessoa, porque eu quero falar que você está errado e eu estou certo, mesmo sendo verdade. Só que isso não é
a verdade que Jesus prega. Jesus prega a verdade em amor. Chegamos a um consenso ou não? Sim? Beleza, então a gente precisa entender que a verdade deve ser dita. E ela precisa ser dita, mas em amor. Vários versículos a gente entendeu que sem amor nada serve. Então vamos só rever algumas coisas que não adianta nada. Opa, peguei a folha errada. Dons de língua, dom de profecia, dom de mistérios, ciência, fé, entregar o corpo como sacrifício, distribuir toda a sua fortuna, de nada adianta se você não tem amor. Então, tudo isso aqui são formas até de você exemplificar o amor, certo? São atitudes, mas sem amor não serve para nada. Mas imagina você, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Mas imagina você receber uma profecia, independente de quem for, e a pessoa fala, você vai ficar rico, certo? Tudo bem, é uma profecia. O que criou isso dentro do coração dele? Foi em verdade? Pode até ter sido. Não estou falando que não. Mas não houve, talvez, amor. A forma de como você transpõe as coisas de Deus não tem como ser testificado de um para o outro se não houver amor.